Fala pessoal, beleza? Bom dia. Estudo semanal, né, pessoal? O macro aqui do índice dólar. Vou tentar fazer aqui de maneira breve mais uma vez. Um dos amigos, né, alguns dos amigos na verdade já me pediram para que a gente fosse falando um pouco sobre um, dois trades no dia ali que teria sido interessante dentro da metodologia, tá? Eu vou tentar, né, ali, se eu conseguir nos finais de semana, promover algo nesse sentido aqui para vocês, tá bom? Então, aqui, né, no dólar, né, retomando alguns pontos da leitura das semanas anteriores, a gente trouxe, né, a possibilidade desse canal, a gente duplicou esses dois pontos, né, que chega nessa possibilidade de alta no canal, possibilidade de uma wedge, aqui seria baixo, né, nessa possibilidade de canal de alta. A movimentação de correção ela foi muito intensa, né, ela apresentou muita força. Apresentando muita força, né, como esse tipo de correção, isso daqui é um micro canal de baixa, chegando até o gap de média, esse movimento, né, de compra, por exemplo, da H1 do gap de média contra um micro canal, ele acabava sendo interessante por estar baixo no canal, né? Aqui você já tinha, né, mais pontos a se pensar, né? Quando a gente citou essa movimentação, você já não tinha mais só o gap de média, né? Você tinha o gap de média, você tinha o mercado, né, tentando reverter uma movimentação de tendência, que é algo que costumeiramente tende a falhar, né, de maneira direta, pelo menos não sem algum tipo de correção. Então, dentro desse cenário, você tinha, né, o preço chegando baixo, seja nessa ou seja nessa possibilidade de canal, né, ele ficaria baixo. Ele tem a construção do gap de média, que é lido como um setup de compra, né? Então, dentro desse cenário, essa pequena barra aqui de reversão de alta, né, seria a possibilidade de um movimento de expansão. O mercado tem, né, uma expansão no H1 e agora aqui no semanal a gente tem um modo rompimento, né, que é quando a gente tem uma inside. É um triângulo, né, um triângulo que normalmente está se fechando. Então, dentro desse cenário aqui tem um pequeno modo rompimento. A gente precisa ver um pouco mais de movimentação do preço, já que isso daqui também é uma barra sobreposta. Então a gente precisa de algum tipo de barra, né, que sinalize uma condição de continuidade. Uma barra sobreposta normalmente ela nos induz a pensar, né, em mais fechamentos em barras sobrepostas. Então o mercado pode corrigir, vir acima, vir abaixo e ainda assim fechar contido nessa barra. O comportamento da primeira barra, né, ela nos leva a pensar, né, na ideia daquilo que pode vir nas demais. As médias também não estão já num contexto muito interessante. Aqui seria ainda, né, a compra somente de H1, ainda não teve perda de mínimo, então isso daqui é a compra de H1. Vejam que a compra de H1 pós o micro canal, mesmo dentro de um bom contexto. Claro que aqui no semanal ela pagou, né, alguns dias de tendência de alta, mas trazendo esse pensamento por 5 minutos, né, isso daqui seria razoavelmente, né, você está vendo uma, 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 um scalp, né, na compra ali, tá? A gente também não teve uma falha, claro, né, dessa H1, que seria um setup interessante aos vendidos para uma continuidade. A gente teve uma barra sobreposta. Então, dentro do estudo e backtest, né, a gente mantém a ideia, né, daquilo que a leitura pode nos apresentar. Aqui, toda aquela movimentação de alta que vocês viram ali no gráfico diário, aqui no semanal, aqui no gráfico diário era uma tendência de baixa. Enquanto lá no semanal era uma correção, aqui isso daqui se tornou uma tendência de baixa. Se tornando uma tendência de baixa, ele teve a possibilidade do movimento oposto àquela condição do semanal, né? Porque aqui eu tenho um gap de média, só que com uma venda de L1, de um setup, né? Só que nesse momento para uma possibilidade de venda. Essa venda também não apresentou continuidade para nós, né, dentro da metodologia. É sempre interessante a gente visualizar algum tipo de continuidade. Eu tenho uma excelente barra de tendência de baixa, mas eu tenho, pós isso, né, eu tenho um pequeno doji. Um doji que fecha, né, com barra sobreposta. Então, isso daqui não é uma barra de continuidade. Então, se eu não tenho, né, por exemplo, né, que eu tenho uma barra, né, que tenta reverter a ausência de continuidade. Aqui eu tenho uma barra de baixa, uma segunda barra de baixa, uma terceira barra de baixa. Aqui a gente já vê, né, uma certa continuidade na direção. Quando a gente tem continuidade, a gente tem a possibilidade de mais, né, continuidade, tá? Então, aqui, apesar da gente ter tido, né, uma barra de gap de média, uma excelente barra, né, de venda de L1, ela não apresentou, né, continuidade. Continuidade para a gente é interessante.
A gente ainda tem alvo, né, pessoal, desse pivô aqui no gráfico diário, está em 5,697, tá? Então a gente ainda tem essa projeção de alvo. É uma possibilidade? É, porque o gap de média de uma barra ele ainda pode ainda retomar essa movimentação, tá? O gap de média de uma barra ele tem mais potencial para ser o 20 barras de gap, né, que nos leva à condição de continuidade, inclusive, dessa movimentação. 200, né, um ponto de referência muitas vezes que a gente usa como possibilidade de suporte. Então, o preço encontra a 200 aqui, a gente vê que o mercado apresenta algum tipo de pausa. As médias, elas não têm um alinhamento comprador, então para essa movimentação de alta aqui, isso daqui precisaria de tempo, tá no gráfico diário, para que a gente, por exemplo, tenha, né, um realinhamento das médias. Um novo movimento de alta, né, conseguiria criar, né, uma direção para 9, uma direção para 20, as médias passarem a média mais ampla, 50, e aí poderia ter, ainda assim, né, a possibilidade da compra do gap de média lá no gráfico, né, do semanal, que é baseado num grande canal de alta. E se a gente está num canal de alta, né, pessoal, a condição, né, só retomando um ponto, a condição, né, da própria LTA, ela é uma região de compra, tá? A LTA é uma região de compra. Essa LTA ela foi criada a partir, né, da duplicação dessa linha. Então, os testes ou os testes próximos da própria LTA, eles são, né, possibilidades de região de compra. Aqui teve uma grande mudança, né? Então isso aqui pode iniciar uma fase mais lateral, tá? Devido a essa expressão, né, de força dos vendidos aqui. M60, aqui a gente vê uma condição parecida, né, com a do semanal também, ó. No semanal a gente teve uma lateralidade, né? A gente teve aqui uma região de lateralidade. A gente teve uma região, né, onde o mercado rompe nessa lateralidade, essas duas máximas. Ele faz o rompimento, teste da região, troca, né, de polaridade. Fez, na verdade, aqui por mais vezes, né, por uma, por duas, por três vezes. A gente conversou sobre isso, né, ombro, cabeça, ombro, tá? Dentro dessa leitura, as três mínimas aqui, como figura de continuidade, né? E aí a gente teve mais continuidade. Aqui nos 60 minutos é uma movimentação parecida, né? Com aquilo que você viu lá no próprio semanal. Você tinha aqui o mercado no movimento lateral, você tem rompimento, correção, né? Essa correção ela volta para a região de máximas aqui, ó, da própria lateralidade. E aí, depois disso, né, você tem uma continuidade, tá? E aí o mercado paga, né, projeção de alvo, né? Sempre interessante você visualizar as projeções de alvo, 100%, né, desse pivô, tá? Alvo, né, de pivô maior, claro que não for o segundo, tá? Mas aí, né, vocês exercitam aí também, né, esse estudo de projeção. 60 minutos, né, pessoal? A gente só tem aqui nessa semana esses dias, tá? A gente tem aqui ó, um impulso forte de uma movimentação de queda, né? Ela quebra uma própria LTA, né? Você tem um fundo, um outro fundo aqui, não precisa ligar, mas você sabe que você tem uma LTA porque é a direção. Pode usar 20, né, também como essa sugestão de direção. E aí você tem, né, um movimento muito forte de baixa já na volta, né, do feriado. Aqui foi um dia bem direcional, né, bem direcional. Aqui é um dia, né, que se eu trabalho isso daqui, ó, como tendência, né, opa, Luciano, eu tenho aqui 27 fechamentos. Eu tenho aqui uma barra completa, uma segunda barra completa. Quando eu tenho a segunda barra completa, eu tenho um gap de média. Só que nesse dia aqui, se você olhar o próprio gráfico dos 5 minutos, ele é contra qualquer tipo de regra que a gente tenha para realizar compra, né? Dentro daquilo que a gente estuda, dentro da metodologia, não há regra, né, de compra aqui nesse dia. A gente já chega nele lá num tempo gráfico menor. A gente não vai fazer a compra pelos 60 minutos, muito menos de um gap de média. Outro ponto, né, é que apesar de ter tido aqui o gap de média, né, a gente só teve a retomada de alta, né, que é o ingresso, por exemplo, de H1 nessa movimentação. Aqui teve uma entrada de H1, aqui posteriormente uma entrada de H1. H1, perda de mínimo, H2, tá? Depois aqui não teve perda de mínimo, né? E aí teve um pequeno movimento de alta, uma lateralidade. E aí agora nos 60 minutos, né, já pensando um pouco mais na movimentação para a segunda, a gente tem aqui, né, a princípio, uma movimentação, né, de duas puxadas de alta. Você pode ligar aqui uma LTA, uma linha de canal, tá? E aí você pode duplicar essa linha de canal e deixá-la aqui, né, como uma possibilidade de uma LTA. Canais
de alta podem atuar muito bem como bandeira de baixa. Às vezes ele tem 3 puxadas, às vezes tem 2 pernas só, tá? Mas canais de alta podem ser boas bandeiras de baixa. Médias, né, pessoal? Relação preço-média 200 ao meio da tela não é muito interessante, geralmente é um cenário de lateralidade. Médias planas e juntas não é interessante para movimentação de tendência. Isso aqui nos indica, né, a fase mais lateral. A gente repete bastante, né, que o preço entre a 50 e a 20, normalmente a gente tem algum tipo de atividade lateral, tá? Então, dentro desse cenário, né, relação preço, médias, a gente está, né, sem muita condição de ter uma orientação. Quando a gente tem médias abertas, né, alinhadas, com uma certa direção, a gente tenta atuar, né, sempre na ponta da direção das próprias médias. Aqui eu tenho as médias planas, né, eu tenho a 9 e a 20 coladas e planas. Eu tenho a 50 plana. Eu tenho a 200 ao meio dessa movimentação. Então eu tenho que ficar atento a falhas de rompimento, né? Que essas extremidades, né, ela pode acontecer aqui, né, no 15 minutos. O que que a gente tem aqui de movimentação? A gente tem, né, o preço ainda, né, numa atividade bastante lateral. Não tem também muita direção nas médias, né? A gente viu aqui a fase de tendência, né, pessoal? Aqui no 15 minutos, né, a gente tem uma barra gigantesca, tá? Aqui a própria LTA, né, que era aquela possibilidade. Aqui a gente tem uma barra gigantesca, né, de movimentação de baixa. Quando a gente tem uma barra muito, muito grande, né, realmente a gente não vai sair operando contra. Claro que gerou trade aqui, mas talvez lá no 1 minuto. Mas digamos que isso daqui fosse o nosso M5, né? Se é o M5, não faz sentido eu tentar ir buscar as pequenas reversões ao invés de trabalhar a correção. A correção, né, a favor, mesmo que seja o movimento projetado somente do corpo dessa barra, já seria uma movimentação, né, excelente. Dentro daquela lógica, né, do setup da barra 1, né, que quando a gente tem uma excelente barra de baixa na direção do gap, né, mais vezes a gente vai buscar algum tipo de condição nessa direção, tá? Então, dentro desse tipo de cenário, né, se você está tendo dificuldade de operar na ponta vendedora, né, você teve aqui alguns gatilhos. Claro que a gente sinaliza sempre as mesmas coisas, gatilhos saindo da 9, né, mais próximo das médias. Isso não aconteceu aqui. O primeiro gatilho saindo da 9, né, acabou sendo aqui, foi bem tardio. Isso daqui é a fase extremamente forte da tendência, onde o mercado abre com gap e ele continua a sua movimentação. Aqui um pequeno pivô, né, pessoal? Aqui um pivô que pagou, né, a condição de segundo alvo, tá? Então, dentro desse tipo de cenário, né, é melhor você tentar ir treinando, operar somente a favor da média, seguindo, né, aquelas regras que a gente já tem aqui no canal. Então, dentro dessa movimentação aqui do 15 minutos, as médias também não têm uma grande direção. A 200 está passando plano, né, aqui. É interessante, como eu falei, né, você pegar as máximas de movimento, né, e deixar ligado. E, claro, né, duplicar essa movimentação para a possibilidade, né, de você ter algum tipo de canal de alta. Canais de alta, né, depois de fortes impulsos, a gente pensa nele na possibilidade de bandeira de baixa. Então, se eu tenho, opa, Luciano, mais uma movimentação, o mercado volta, testa essa região, testa 200, ele inicia algum tipo de movimento de força aqui, né? Ou mais tardio, né? Para ter mais proporcionalidade, inclusive, entre os pontos. E aí ele gera algum tipo de possibilidade de venda. É interessante você pensar nessa venda como uma possibilidade, às vezes, de um swing de baixa, né? Já que você estaria vendendo alto no canal numa terceira puxada. Então, se ele finalmente consegue romper, né, a LTA, você tem a possibilidade de uma movimentação mais ampla de baixa. Por fim, aqui o M5, né, a gente vê ó, bastante atividade lateral, médias planas, sem direção. Então, dentro desse cenário aqui, o mercado talvez ele precise de mais tempo para definir, né, uma certa direção. Nesses dias, né, pessoal, quando o mercado precisa de mais tempo para definir, normalmente a gente espera algum bom ciclo, né, para ter algum tipo de direção. Na própria sexta-feira, né, você vê o mercado abrindo como uma barra 1 como um doji, ele abre com gap de baixo, um doji, depois ele mantém as barras sobrepostas, e aí finalmente aqui ó, teve um pequeno ciclo inicial, né, um pequeno microcanal. Esse microcanal, né, demandou pelo menos uma segunda perna de alta, que seria uma segunda nova máxima, tá? E aí aqui, né, bastante atividade lateral, né, só que manteve, né, razoavelmente uma estrutura de alta. Se ele mantém, né, quando que ele iniciou a estrutura de alta? Máxima da barra 1, teve uma mínima, uma máxima, um fundo mais alto, opa, aqui a estrutura de alta já ficou mais sensata, né, já ficou mais fácil de a gente visualizar. Então, e aqui ficava, né, como também o ponto, né, de inflexão dessa movimentação, com mais uma, duas, três puxadas.
Chegou a corrigir até o ponto de inflexão? Não, o ponto de inflexão está aqui. Lateralidade, pessoal, bastante atividade lateral, forma muito isso daqui, ó. Uma, duas, três puxadas, movimentações de wedge, né? Depois disso daqui, o mercado acabou gerando ó, um novo, né, bom movimento, né, um segundo microcanal no dia. Tá? Então, muitas vezes, né, o mercado ele nos auxilia deixando algum movimento inicial, tá, para a gente ter algum tipo de direção, mesmo que temporária. Na verdade, sempre é temporária, né? Geralmente a gente não tem aquela movimentação excelente de tendência reta, né, por muito tempo. Aqui, né, nesse dia, o mercado abre com gap de alta, tentando reverter uma movimentação. Mais uma vez, né, um gap de média, né, aqui essas duas barras completas aqui acima da 20, que você teve uma venda de L1, né, o mercado retoma a máxima, você teve uma venda de L2. Ele ainda assim, ó, te levou para uma nova mínima e para mais uma puxada aqui nessa movimentação. Então, dentro desse cenário, né, você ainda teria condições dentro da metodologia do Brooks de trabalhar esses trades. Alguns gatilhos de venda aqui, né, de barra grande, né, pessoal, repito para vocês, a gente precisa de espaço. Opa, Luciano, vendi aqui, ó, né, por conta desse gatilho eu fiz minha venda aqui. Beleza, você ainda tinha esse espaço até aqui, né, ou pelo menos até a região da POC. Depois, né, com uma barra muito grande, eu já não acho interessante, né, porque normalmente ela tem mais possibilidade de trazer um pullback contra você do que vir na sua direção. Isso em uma tendência. E se for uma tendência prolongada, uma barra muito grande pode ser um clímax, né? E aí ela pode até reverter a movimentação contra você. Então, dentro desse cenário, né, aqui ainda trouxe ó, um pequeno bom ciclo. Então, você tinha também, né, a setup de venda, M2S. Não teve boa barra de sinal, né, porque aqui a barra foi uma barra interna e foi um doji. Do contrário, né, poderia ter tido um outro setup de venda aqui, o outro gatilho de venda nessa movimentação, tá? Uma, duas, três puxadas, ponto de inflexão, né, perna um, tá? Perna 2, comprida, né, movimentação de livro aqui, tá? E aqui, né, pessoal, aqui foi a quarta-feira, né? O mercado abre ó, com uma excelente barra de baixa a favor do gap. Aqui já o setup da primeira barra já ativa aqui no próprio 5 minutos, né, porque tem perda da mínima. Depois disso foi aquilo que eu citei para vocês, né? Aqui não havia nenhum tipo de, mesmo sendo a construção do gap de média lá nos 60 minutos, aqui não havia nenhum tipo de razão, né, para você estar comprando dentro desse gráfico. Dentro daquilo que a gente estuda, aqui não havia nenhum tipo de permissão de compra, né, apenas de venda. Barras com o gatilho saindo da 9, barra com o gatilho saindo da 9, aqui está próximo da 9, aqui está saindo da 9, aqui, mais uma vez, saindo da 9 e da 20. Né? Aqui é um M2S. Tá? Então, numa fase forte da tendência, o preço raramente vai tocar 20, por isso é uma das razões que a gente também usa 9. Tá? E aqui, ó, médias abertas, alinhadas e direcionais. Cenário completamente diferente do final da lateralidade, onde elas estão planas. Mini índice, pessoal. No índice, né, pessoal, aqui a gente havia... Aqui a gente já dá para vocês voltarem, ver os vídeos anteriores, né? Tem todo esse cenário aqui que a gente já vem abordando já, inclusive, há bastante tempo, né? Até naquele momento que a gente postava vídeo ainda todos os dias. Mas sempre que a gente tem, né, dentro daquilo que a gente estudou, né, da metodologia, né, da mentoria gradual, quando o mercado volta de retorno a 20, né, depois de um impulso, a gente pensa na possibilidade de encontrar vendedores aqui. Por isso, né, o setup M2S. Aqui, né, eu tenho uma barra de reversão, aqui eu tenho uma boa barra, mas também não tive aqui uma boa continuidade a essa movimentação. Aqui a gente ainda pensa naquela região de fundo, tá? Ainda né? Aqui a gente veja que aqui as médias, né? Esse impulso de baixa, né? Os impulsos, né? Na verdade, eles têm a característica de conseguir, né, gerar um alinhamento ou um realinhamento das médias. Então aqui eu tenho um bom impulso dos vendidos. Isso trouxe, né, o mercado para um bom realinhamento. Então aqui é mesmo, né? Numa outra movimentação acima, por exemplo, né, da própria 20, né? A gente já tem a condição de tendência. Então, se eu tenho algum tipo de condição de movimentação de fechamento aqui acima da 20, ainda dentro de um range anterior, a gente ainda teria um gap de média no próprio semanal, tá? Então, a gente está aqui, né, com o mercado fazendo um grande pulso, um retorno na média móvel de 20, e agora eu tenho uma barra, né, de reversão de alta. Só que eu tenho uma barra de reversão de alta sem um contexto, por exemplo, para estar comprando isso daqui.
de maneira razoável, né? Eu não poderia estar realizando essa compra. O mercado faz o M2S, ele retorna. Não fez nenhuma falha, por exemplo, de fundo aqui. Tudo bem, ele faz um fundo mais alto, Luciano. Tá, é pouca informação, né, para que eu esteja, por exemplo, pensando em comprar acima da máxima dessa barra. É uma movimentação contra uma tendência de baixa. Então, sendo razoável, ainda seria mais interessante, se isso aqui é os 5 minutos, a gente está pensando ainda em venda. O mercado apresentou uma venda de L1, tá, que foi abaixo da 20. Depois ele apresentou uma venda de L2. Essa venda de L2 ela foi acima, né? Ela foi mais barata do que vender a L1, que deixa a gente dentro daquela lógica daquilo que a gente estudou, né, de ficar um pouco mais desconfiado. Então, aqui eu tenho, né, ainda uma condição, né, mais favorável aos vendidos do que aos compradores. Mesmo, né, que, por exemplo, se você tivesse vendido essa L2 no mercado não vai, ainda teria o setup ainda, né, de possibilidade de gap de média aqui no próprio semanal. Já no gráfico diário, né, pessoal, a gente tem uma movimentação mais lateral. Aqui a gente havia comentado, né, sobre o rompimento desse pivô. Deixa eu só dar um pouco de zoom aqui. Aqui, ó. Aqui a gente tinha comentado sobre a possibilidade de rompimento desse pivô. Barra de rompimento, e aí a gente precisa de barra de continuidade. Barra de continuidade é pelo menos uma barra fechando, né, abaixo da mínima da barra anterior. No caso aqui a gente teve, né, na quarta-feira essa pequena inside. Foi um dia de range bem mais curto e bem mais difícil de trabalhar do que o dólar. Depois, né, a gente vê o mercado negando essa movimentação. Ainda assim, o mercado ficou, né, com um certo gap aqui na região a ser rompida. Tá? Eu desconsiderei um pouco essa barra porque ela foi só metade de um dia. Aqui, né, permaneceu um gap aberto. Agora eu tenho uma barra de reversão de alta, né, falhando aqui um rompimento, tá, de mínima anterior. Eu tenho uma barra de reversão, pessoal, mas essa barra de reversão ela trava, né, nas condições das médias, né, já mais alinhada. Você vê que o mercado apresentou bastante movimento dos vendidos. Como que eu vejo isso, Luciano? Eu estou dando atenção às tentativas de retomada dos comprados, as Hs, né, as high. Então eu não tive essa superação de máxima, né, muitas vezes. Eu tive uma, depois eu tive uma que já reverteu para uma movimentação de queda. Então, os vendidos estão muito mais atuantes nessa movimentação do que numa movimentação de alta. Na movimentação de alta, os vendidos não vão fazer as perdas de mínimas, né? Aqui, ó, você tem uma primeira perda de mínima, um L1. Então, aqui está na movimentação na direção contrária. Então, aqui tem mais atividade dos vendidos. Se tem mais atividade dos vendidos, né, mesmo sendo uma excelente barra, né, que é uma outside bar, vindo de uma localização de falha de rompimento, eu ainda tenho que ficar atento por conta dessa condição das médias e por conta, né, de encontrar essa possibilidade de região aqui, ó, de pequena possibilidade de troca de polaridade. Outside bar, pessoal, vindo desse tipo de condição, normalmente a gente pensa nela como uma barra de continuidade, tá? Com ou sem correção. Aqui parece que vai ter um pouco mais de correção antes de ter pelo menos uma nova máxima. A continuidade, tá? É pelo menos uma nova máxima. Às vezes o mercado abre aqui ó, no diário e aí ele faz isso aqui, ó. A ideia mínima é pelo menos uma nova máxima, tá? Às vezes isso aqui pode se tornar um impulso de alta, pode, mas aí a gente vai precisar de um pouco mais de barra para projetar o próprio impulso, né, para poder trabalhar posteriormente mais movimentação de alta. Mas a princípio, né, testou as regiões de POC, né, que a gente havia deixado marcado aqui também, né? E agora eu tenho uma barra de reversão de alta. E aí a gente vai avaliando se nos tempos mais próximos tem já toda essa condição de alta ou ainda não. Então aqui eu tenho uma barra, né, de reversão de alta e a gente vai buscar sentido, né, em tempos gráficos um pouco mais próximos dessa movimentação. Aqui a gente tinha um canal amplo de baixa, né, a gente tinha aqui o mercado, né, deixando aqui uma movimentação, né, de reversão, né, a gente tinha uma, duas, três puxadas, é um padrão, né, que possibilita a reversão. Esse padrão aqui, pessoal, pagou, né, pessoal, projeção de alvo, né, uma dessas aqui a gente havia deixado, né, tá? Que era o terceiro alvo desse pivô. Também havíamos pensado no terceiro alvo desse pivô que estava pouco abaixo. Esse daqui não foi pago, mas esse aqui foi, tá? Deixa eu só apagar esse fibro, tá? Então aqui trazendo a movimentação mais próxima, ó, tendência de baixa, preço trabalhando abaixo da 20 basicamente. M2S, né, setups atuando aqui, né, ainda a favor dos vendidos. Atividade mais lateral, né, antes da própria reversão. E aqui, né, nesse bom impulso de alta que o mercado fez, ele fecha, né, com a possibilidade de um setup de venda, que é um setup para mais um último, né,
impulso de baixa, um último suspiro dos vendidos, né, a favor dessa tendência, que é lido ainda com a possibilidade de um pullback. Tá? Então, esse gap de média, ele teve uma ativação de venda de L1 aqui. Tá com a venda ativa, né, pessoal? O mercado já está com o setup pronto. Eu também tenho, né, uma troca de estrutura desse outro movimento. Vamos dar uma analisada aqui, ó. Se a gente considera essas três últimas puxadas, uma, duas, três, tem barra de rompimento, aí nunca tive continuidade, ó, depois desse ponto, ó, tá? Depois do ponto da mínima, que ficou de uma, duas, três puxadas, eu tenho uma wedge com fundo duplo, uma wedge com, pensando no movimento macro, tá, pessoal? Nesse movimento aqui, ó, wedge, tá? Com fundo duplo. Pensando nessa wedge com fundo duplo, ela ainda seria, né, a possibilidade de um setup de reversão ou lateralidade. Por isso a gente evita a venda abaixo na possibilidade de wedge com fundo duplo. Depois tivemos essa outra possibilidade, né, de movimentação de três puxadas. Mas dentro desse movimento mais amplo, ó, tenho uma, deixa eu só trocar aqui, tenho duas, tá? O ponto de inflexão se encontrava exatamente aqui. O mercado conseguiu renovar o ponto de inflexão. Mais vezes, quando ele renova o ponto de inflexão, ele faz um movimento de queda para depois fazer a perna 2. É o movimento mais comum, mais repetido. Então, dentro desse tipo de cenário, a gente tem a venda do gap de média, o mercado renova o ponto de inflexão, o gap de média poderia não descer tanto dessa vez para ter uma perna 2. Mas seria uma possibilidade, tá, para a perna 2 por conta do ponto de inflexão. Do movimento mais próximo, né? Aqui primeiro a gente falou do movimento mais amplo, agora a gente está falando do movimento mais próximo. Se eu tenho uma movimentação de três puxadas, eu vou também buscar os pontos de inflexão. O ponto de inflexão está aqui, né? Eu tenho perna 1, tive a correção, né, com a primeira perda de mim, então aqui a gente também tem a condição de ter uma perna 2. Tem duas leituras que nos levam a pensar que o mercado pelo menos viria a fazer uma nova máxima. Então, a venda desse gap de média ele ficou prejudicado. Ficou prejudicado por quê, Luciano? Pela troca de estrutura. Pensa assim, né, uns amigos me falaram, Luciano, mas como que eu posso delimitar se um gap de média vai ser mais interessante ou não? Nesse caso aqui tem as wedges, né? E digamos que essa movimentação de alta, deixa eu só excluir o restante dessa movimentação aqui, ó. Assim, ó. Digamos que essa movimentação de alta, né, ela em momento algum, ela renovou o ponto de inflexão. E aí, posteriormente, você teve ali, ó, o mercado fazendo o gap de média, aqui, ó, dentro de um range sem mudar a estrutura, ou seja, sem ter a possibilidade do mercado construir qualquer tipo de estrutura de alta. Esse gap de média ele seria mais interessante para fechar esse gap, testar POC, quem sabe até mesmo uma retomada. Eu tenho uma barra completa aqui, já poderia ter perda de mínima, retomada da tendência. Duas barras, aí talvez a gente pudesse estar pensando em comprar abaixo, né, na lateralidade, na mudança da possibilidade de mudança do ciclo. Então, dentro desse cenário, né, seriam possibilidades diferentes. Esse gap de média, né, ele se afasta bastante da 20, né, e ele já muda essa microestrutura. Depois ele mudou essa estrutura, que é uma estrutura mais ampla. Então, eu tenho uma mudança. Se eu tenho essas mudanças, né, opa, Luciano, tem a venda. Então, talvez a gente tenha uma boa venda, mas talvez a gente tenha uma boa compra, tá, na segunda-feira. Então, pensem nisso, né? Mantenha essa possibilidade, porque nos 60 minutos isso está próximo da gente, né? É uma movimentação um pouco mais próxima da gente. No 15 minutos, pessoal, o que a gente tem aqui no M15? No M15 a gente tem, né, um ciclo extremo, né, uma volta em V, né, um microcanal, seguido de um microcanal, né, também, né, mais forte, inclusive, do que o microcanal anterior, onde eu tenho minha quarta barra de alta, né, ela fecha, inclusive, acima da máxima da própria volta em V. Aqui já se tornou uma tendência de alta, né? Vejam que aqui a gente já tem 25 fechamentos aqui acima da média móvel de 20. Tendo esses fechamentos acima da média móvel de 20, eu tenho já a possibilidade de ter setups de compra, né, aqui dessa tendência aqui do próprio 15 minutos. Então, se eu tenho o mercado abre com um grande gap de baixa aqui na região da VWAP do dia anterior, fazendo gap de média, que seria um setup de compra. Quem sabe o fechamento do gap, quem sabe algum tipo de teste da máxima da tendência, né? Então, dentro desse cenário, né, inclusive, a gente tem a possibilidade da nova máxima lá, que seria a perna 2, né, que a gente acabou de ler ali no próprio 60 minutos. Então, aqui, sendo uma tendência, né, eu tenho possibilidade de aqui, já na própria média móvel de 20, ser um setup de compra, um M2B. Tá? É o primeiro teste, tá, dessa tendência aqui, ó, da média móvel de 20, dentro dessa tendência que se iniciou com esse forte movimento de alta. Aqui dentro daquele mesma lógica, né, pessoal? Ó,
Microcanal, L1, L2, né, as duas não tiveram continuidade, barra saindo da 9, aqui, só que no 15 minutos, ainda assim, seria, né, uma excelente movimentação. Alvos, né, a princípio dessa última movimentação seria o da volta em V, e o alvo da volta em V seria 100%, né, no caso, do pivô da volta em V. Aqui teve pivô também, né, pessoal, movimentação que acelera um pouco o mercado. E aqui também pagou o primeiro alvo, esse pivô maior, tá? Então, dentro do 15 minutos, dentro do M15, vamos dar uma tirada de zoom aqui, dentro do M15, né, a gente tem a possibilidade de ter um movimento de correção, né, e uma movimentação ainda de alta. Como tem um pivô aqui anterior, é interessante também, né, pensar na possibilidade de troca de polaridade na mesma região, né, ficaria VWAP 200, tá? Então, se tiver um gap de baixa, né, talvez tenha algum tipo de movimentação de alta. E aí as barras é que vão nos dizer, né, apesar do gap ser de baixa, né, ele poderia, né, fechar com uma boa barra de alta. Às vezes acontece bastante, né, quando é nesse tipo de cenário. O mercado abre num gap de baixa, faz isso aqui, ó. E aí ele gera pelo menos um trade aqui um pouco mais cedo, né, durante dessa movimentação. Aqui um outro fundo, outra região de fundo. São sempre tentativas de rompimento. Quando elas falham, né, o mercado dentro ainda de uma tendência anterior tem melhor possibilidade de ter pelo menos, né, um scalp ali na compra, tá? Até ter um bom ciclo de baixa. Porque era uma tendência. Então, a gente precisa, né, de algumas regras, né, para que tenha a mudança dessa tendência. Por fim, aqui nos 5 minutos, pessoal, a gente já tem, lá no 15 a gente falou que é tendência. Aqui no 5 a gente teve o setup de gap de média, tá? A gente teve uma tendência de alta, né? Aqui uma correção lateral até a 20, teve continuidade, um pequeno, né, fundo arredondado aqui, né? Pagou 100% da projeção. Aqui a gente tem, né, o mercado vindo para essa possibilidade de construção de gap de média, H1, né, uma compra de H1, e aqui, né, ele estaria já na compra de H2, né, que seriam as duas possibilidades. O preço médio desse trade ele ficaria razoavelmente aqui. E aí aqui já tem também, né, a possibilidade de setup de compra. O que mais, Luciano, que dá para a gente rabiscar aqui? A gente tem a possibilidade de uma movimentação aqui, ó, de três puxadas, né, uma, duas, três. Ponto de inflexão dessa movimentação está bem aqui. Então, se a gente tiver renovação de máxima, a gente pode ter uma segunda nova máxima, pelo menos. Isso lá no 15 minutos seria, né, o M2B, né, levando o preço para uma movimentação de alta. Então, somando tempos gráficos, né, tem condição do mercado já abrir também, vindo para uma movimentação de alta. Aqui, né, numa movimentação de baixa, seria, né, razoavelmente uma falha de wedge, né? E aí a gente pode, né, tentar ver a possibilidade de venda, né, até alguns pontos de suporte. Como a gente citou, ver o hábito do dia anterior, né, a própria MM200 aqui dos 5 minutos, né, que o preço tende a não romper ela quando ele vem, né, de maneira direta, já fazendo isso daqui. Né? Se você volta e faz backtest, né, quando ele vem de uma tendência, isso aqui é característica de lateralidade, tá, pessoal? 200 no meio da tela. A gente já trabalhou isso também, é interessante vocês fazerem backtest. Mas quando a 200, né, ela está, né, a favor de todas as médias, a ideia, né, de ter direção é melhor. Inclusive, né, quando eu olho nos 5 minutos, a tendência, né, do preço abaixo da 200 é uma tendência de baixa, o preço acima da 200 é uma tendência de alta, tá? Então, aqui no dia 5, atividade extremamente lateral, um único trade aqui, né, que talvez, né, fosse visualizado, era mais questão de localização, que aqui não teve muita coisa a se fazer, né, pessoal? Aqui é só a questão de que novas mínimas, né, do preço, né, uma, né, duas, três puxadas, região de POC, né, que o mercado não estava, né, dando continuidade nessas possibilidades de leitura. Então, você via pequenos movimentos e o mercado falhando, né, nesses pequenos movimentos. Então, dentro de um dia extremamente lateral, e o único trade aqui, né, que talvez tenha sido, né, um trade interessante, era um trade mais de localização, né, que seria, né, o mercado atuando ali, ó, naquele gap de média. A tentativa, né, na verdade, de construção do gap de média e entendendo que essa movimentação aqui era uma movimentação contra a tendência, tá? Você tinha uma tendência anterior, esse gap de alta, ele era um gap de alta contra uma tendência já instaurada. Então, já tinha as regras da tendência serem seguidas. Então, o mercado falha, né, aqui já em tentar, né, reverter essa movimentação de tendência.
a maioria das tentativas de reversão de tendência elas falham, e aqui era uma boa tendência. Então esse gap de alta lá nos 5 minutos, né, ou talvez no M1, né, uma venda seria o razoável ali para esse dia. Foi um dia de range bastante estreito, né, pessoal? Cerca de 800 pontos. Depois disso, ó, médias planas, preço cortando as médias acima e abaixo, bastantes fechamentos em barras sobrepostas, bastantes pavios, né, aqui dentro das barras, todas as características, né, de movimentação lateral, tá? E aí o preço ficou, né, dentro de um range aqui específico. Nos 5 minutos, né, a gente vê também as mesmas características, né, naquele dia, bastante atividade lateral. A princípio, né, era melhor trabalhar na venda por conta da tendência lá do próprio 15 minutos. Né? Se lá é tendência, tem as dificuldades. Se eu estou operando na venda, aqui nos 5 minutos, e lá no 15 era tendência, eu tenho a proteção do 15 minutos, né, a meu favor. Tá? Então, por isso, era mais sensato a princípio, né? A gente está buscando por venda, né, por venda, tá? E aí o mercado não passava nem mesmo na região de POC, sempre, né, falhando ali em movimentações pequenas de 3 puxadas também. Dia seguinte também foi um dia de bastante atividade lateral, né, bastante atividade lateral. Dias de atividade lateral, né, pessoal, essas movimentações de wedge, elas são interessantes. Essas falhas, né, aqui, ó, de rompimento, né, que é para ter uma projeção, né, sempre que o mercado vai pagar algum tipo de projeção para a gente, ele precisa de um rompimento e continuidade. Está aqui a mínima do dia, né, a B1. A B1 aqui foi um doji, né, uma barra com bastante pavio acima, bastante pavio abaixo. E isso daqui normalmente, né, nos deixa na condição de lateralidade por mais algum tempo. Então, se eu tenho lateralidade por mais algum tempo como possibilidade, as extremidades, né, elas passam a ser importantes. Então, eu tenho aqui um grande doji, tem um movimento de alta. Opa, Luciano, isso aqui é uma barra de rompimento. É uma barra de rompimento. Isso aqui é uma barra de falha, né, de rompimento. Depois, o mesmo movimento ainda poderia ser avaliado, né, para um rompimento de alta. Um rompimento e correção. Só que no segundo momento que ele tenta fazer essa movimentação aqui, no caso para um novo rompimento, né, uma tentativa de rompimento e correção, né, rompimento, correção, e aqui seria a possibilidade de continuidade. Barra de rompimento, ausência completa, né, de continuidade. Aqui seria uma venda, né, no dia alto, né, na lateralidade, uma venda de L2. O mercado voltar ao centro, né, da lateralidade. E aí ele acaba tendo, né, um primeiro ciclo, né, aqui de baixa. Não um bom ciclo, né, porque eu tenho um doji aqui ao meio, mas se você avaliar, né, esse foi o primeiro microcanal que o mercado apresentou. Tá? Primeiro microcanal, compra de H1. Ainda assim o mercado levou, né, o preço a uma nova mínima. Aí aqui a gente tem uma, duas, três puxadas e uma tentativa de rompimento, né, da mínima do dia. Então o mercado falhou em dar continuidade acima, falhou em dar continuidade abaixo, que é a característica comum de lateralidade. E aí ele gera, né, um grande impulso de alta. Esse grande impulso de alta, ele paga, né, a projeção desse pivô aqui, ó, né, paga 100% a projeção desse pivô, e depois disso daqui ele já não tem mais continuidade. O mercado volta, né, para a atividade lateral. Dia, né, mais complexo, né, de se trabalhar, porque se você aposta em rompimento, ou se você hesita, né, em tentar trades, né, onde tenha, né, onde está dentro da condição melhor de lateralidade, fica mais complexo, né, de você conseguir pegar alguma coisa. Aqui em cima o modo rompimento, né, pessoal? Uma inside, uma barra pequena, e a perda da mínima foi para o lado, né, da inside. Então a venda seria, né, alta, longe das médias, né, você não quer estar comprando um movimento, né, saindo de uma lateralidade longe das médias, e aqui também a gente poderia, né, poderia não, né, deveria estar retomando também, né, que nos 60 minutos, né, esse grande impulso de alta era um M2S, tá? Ah, Luciano, aqui, ó, você tá vendo aquela grande movimentação de alta que a gente estava visualizando agora há pouco? Aquilo era um M2S aqui nos 60 minutos. Você tinha aqui o preço vindo, ó, de 19 fechamentos sem nenhum teste da 20. Isso daqui é aquele momento de alta, né? Aquela movimentação de alta extrema que você está vendo que falhou aqui nos 60 minutos, ó, ela é aquela. Deixa eu só marcar aqui para vocês, ó, que acho que fica um pouco mais fácil. Deixa eu ver se marcando assim. Aqui, ó. Aqui é aquela movimentação, é uma movimentação contra a tendência. Então você pegar esse impulso
né, pensando que ele vai reverter a movimentação também lá dos 60 e comprar alto, né, ela seria um trade que não seria razoável, né, de você estar fazendo, tá? Então, que você tem um pequeno modo rompimento, né? E aí, né, ele apresentou ainda uma boa movimentação. Depois disso, né, ele não tem continuidade, né? Toda mudança de estrutura, toda estrutura de alta, ela precisa de máximas mais altas para ser uma estrutura de alta. Isso falhou, né? Então se tornou somente, né, uma grande lateralidade nesse dia. Aqui os trades melhores, né, acabam sendo os trades nas extremidades, uma boa barra, né, aqui de reversão, né, para pensar a princípio no centro da lateralidade. A gente sempre atua quando a gente tem um range de lateralidade em retornos ao meio da lateralidade. Então, aqui seria uma compra de retomada, né, aqui seria uma venda para pensar voltar agora mais uma vez, né, para o meio, tá, dessa lateralidade, trabalhando na lateralidade como lateralidade, já que lá nos 60 minutos, né, era uma tendência de baixa. E a venda lá era mais favorável, né? O tempo gráfico lá no próprio M60, trabalhar na venda era algo mais favorável. A tendência, tá, pessoal? Aqui tivemos, né, a possibilidade de uma movimentação de uma, duas, três puxadas, né? Você tem uma, duas, três puxadas, até tem uma certa proporcionalidade. Aqui a movimentação de payroll, né, pessoal? A movimentação de payroll, né, ela gerou, né, uma certa mudança na direção. Mas aqui o preço ainda assim, né, também, né, dentro da leitura, dentro do estudo do Brooks, mais uma vez, ó, a gente tem, deixa eu só voltar um pouco aqui, a gente tem a abertura do dia, né, gerando a possibilidade de algum tipo de trade a favor dos vendidos. A gente tem a barra 1 do dia como uma outside bar. Ela falha, né, no caso de um rompimento de alta e ela reverte. Essa barra ela também é uma barra de reversão de baixa. Por que uma barra de reversão de baixa, Luciano? Porque o mercado vinha numa pequena estrutura de alta, ele vinha fazendo pequenos topos e fundos ascendentes. Quando essa barra fecha, né, ela reverte pelo menos, o fechamento dessa barra reverte pelo menos 17 candles, ela reverte 17 candles, ela reveste, acaba revertendo também cerca de 18, né, máximas ali, e é uma barra que sozinha, ela mudou tudo isso daqui, ó. A barra de reversão, a característica dela é que ela sozinha, ela muda a direção dos fechamentos anteriores, tá? E das máximas e das mínimas, tá? Então, dentro desse cenário, mais vezes a gente pensa nesse tipo de barra como uma barra de rompimento, que pode ser rompimento e correção, e às vezes até mesmo só rompimento e continuidade. Nesse caso, foi rompimento e correção. Então, você teve rompimento, o mercado volta e corrige, né, até cerca de 61,8, né, desse movimento aqui, deixa um micro padrão aqui de topo duplo, né, que normalmente é favorável, tá, a barra de baixo. Padrões de topo duplo, né, são possibilidade de bandeira de baixo em forma de topo duplo. Aqui você teve uma primeira barra saindo aqui, né, com um gatilho. Segunda barra, né, isso daqui pagou ainda, né, razoavelmente os alvos desse pequeno movimento projetado e também pagou os alvos, né, da própria barra, né, corpo da barra até aqui. Aqui depois, né, pessoal, já era momento de notícia, né? Aqui você já não deveria estar operando, você tem uma barra aqui com amplitude de 730 pontos, né? Não convém a gente ficar, né, dentro desse tipo de movimentação, tá? Aqui teve um setup também, ó. Veio um pouco tardio, né? Eu tenho um micro canal, né? Tenho um micro canal, tive aqui uma falha de H1, tá aqui o setup de venda, fecha na mínima. Esse setup aqui ele leva à condição da gente esperar pelo menos duas pernas, né? Vamos ver, ó, perna 1, o mercado corrigiu, perna 2. Ele fez uma nova mínima bem discreta, bem aqui, ó. Tá, ele fez a nova mínima, perna 1, certo? Corrigiu, perna 2. Depois, né, ainda fez uma terceira puxada ali, mas durante o mercado mais emocional, né, que ali é o horário do payroll. Depois disso, pessoal, lá no 15 minutos fica até mais fácil de a gente visualizar isso daqui. Eu tenho um ciclo extremo. O mercado faz um microcanal, né? Se o mercado faz aqui, ó, um microcanal, eu tenho um microcanal de baixa e quando ele volta de forma mais extrema, inclusive, né, quando ele fecha o microcanal e fecha acima, nesse cenário, dentro daquilo que a gente já estudou na metodologia, a gente vai começar a operar na ponta compradora. Tá? A partir do momento que essa barra fechou, né, a gente teria que estar buscando somente, né, por padrões de compra, até porque a projeção, né, seria
100%, tá, dessa movimentação. Vocês conseguem ver e a gente já projetou que foi pago. Tá? Então, dentro desse dia, quando ele faz essa movimentação aqui, ó, que é de fazer o retorno, né, de cumprir, né, aquela volta em V ali vista bem mais fácil ali no 15 minutos, seria, né, razoavelmente a gente pensar em compras. Então aqui eu tive barra saindo da 9, né, aqui eu tenho barra saindo da 9, aqui a gente tem barra saindo da 9, até pelo menos, né, o mercado pagar a projeção de 100%, né, que é o alvo do movimento projetado que a gente utiliza para esse tipo de padrão aqui, ó. Padrão aqui alcançado. Beleza, pessoal? Então, para o estudo desse final de semana foi isso. Valeu, um forte abraço para vocês aí e até mais. Estudo da mentoria também, né? Já vai estar junto aí para vocês. Valeu!